Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bovespa caindo aí 2,6%, né? O Ibovespa futuro caindo 4%, disparou no final da segunda-feira, corrigiu bem, né, esse movimento. E muito por conta da questão do risco fiscal, né? Dólar subindo, dólar futuro aí subindo 1%, e o destaque ficou por conta da curva de juros, né? Se você for olhar a curva de juros, os vértices mais curtos, né? Você olha ali, o vértice para 2023, a expectativa de juros para 2023 aponta uma alta para a Selic, né? Até antes daquele comentário do Lula com relação ao que vai ser o direcionamento do governo, né, com relação a gastos públicos, respeito ao teto de gastos e tudo isso, né, a expectativa era de um corte de 13,75 para algo próximo de 12,5, 12,75. Né? Agora a gente está esperando a expectativa que o mercado está colocando é uma alta para 2023, né, de 13,75 para 14%. Sendo que para 2024 o mercado está esperando um corte de apenas 50 pontos. Né, voltar ali para a faixa aí dos mais próximo do 13, né, ali 13,5, 13,75, 13,5, né, 13,5, 13,25 por aí. Então, né, mudou completamente esse cenário. A gente sabe dessa relação, a íntima relação entre curva de juros e mercado de renda variável. Aumenta a curva de juros, reduz o apetite pela renda variável, porque tem basicamente dois vetores disso, né? Primeiro, o custo de oportunidade de você estar na renda fixa aumenta, né? A gente, por exemplo, lá no Infobolso, que é o nosso grupo, onde eu recomendo as ações. Inclusive, a gente está mudando todo o perfil da carteira, né? A gente vem fazendo várias modificações ao longo desses últimos pregões, mudando todo o perfil da carteira, ficando com caixa, né, colocando empresas menos voláteis, com fluxos de caixa melhores. Enfim, hoje a gente fez mais algumas alterações também. E também a gente fez, né, umas recomendações de renda fixa, né, prés pagando aí 15,5, 15,6. Tem algumas LCIs que a gente encontrou semana passada pagando 12,5, né? Então, com vencimento de 1 ano, 2 anos, não estou falando vencimento de 5 anos. Então, assim, mudar o perfil da carteira novamente, né? Tava até um bom tempo aí com perfil defensivo, foi melhorando, e agora a gente volta para esse perfil defensivo, né? E o que trouxe, por que o mercado disparou, a curva de juros disparou, o Ibovespa derreteu, o dólar disparou também? Porque é o seguinte, né? Acho que a gente já falei com vocês, já expliquei para vocês essa questão da curva de juros, que está relacionado com risco fiscal. O ponto é o seguinte: qualquer governo, né, brasileiro, né, desde que entrou a democracia, né, ou até antes também, qualquer governo brasileiro, ele é um governo populista, né? Uns mais, outros menos. Né? Mas sempre vai ter esse viés populista, porque é uma característica do governo brasileiro, né? Da estrutura do Brasil, enfim, tem diversas coisas para, né, trazer essa tese, e que é uma tese que é verdadeira, ponto. E aqui não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que é, e ponto. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que é. A questão e para mim não é um problema, zero problema, né? A gente tem diversas dificuldades, diversas coisas que o governo de fato precisa ajudar, sem dúvida nenhuma. Tem que, sim, tentar dar um degrau para a pessoa, né? Isso é muito importante, sim. O ponto para você, que nem pessoa física, para você querer gastar mais, você tem duas alternativas. Ou você tem uma fonte de receita maior, né? Você muda, sei lá, aumenta seu salário, ou encontra uma outra fonte de receita, ou você reduz seus gastos. Né? Você tira o gasto que você ia gastar sei lá, em X e remaneja para outro lugar. Tá? O ponto quando você quer gastar o que você... manter seu nível de gasto sem uma fonte de receita, sem reduzir custo, o que você vai fazer?
você vai se financiar, vai ter que fazer o quê? Se endividar, né? Aumentar o seu endividamento. E o aumento de endividamento está ligado à possibilidade de você não pagar aquela dívida. E você, né? E aí tem todo, né? O Serasa está aí para explicar bastante coisa, enfim, né? Não vou ficar dando aula aqui de finanças pessoais. E essa ideia é também compartilhada por um governo. Obviamente, um governo é muito maior, tem outras, né? Todos os governos são endividados. A questão não é essa. Todos os governos são endividados. Só que assim, a gente vem numa trajetória muito boa, né? A gente vem pra você ter uma ideia, né? A gente vai encerrar o ano com a razão dívida PIB. O que é dívida PIB? É o nível de endividamento do governo em razão ao PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país. A gente ia encerrar, tá? Quer dizer, vai encerrar 2022 com uma dívida PIB de 76,2%. Para você ter uma ideia do que é isso, voltar para os níveis pré-Covid, pré-pandemia. Então, o governo conseguiu zerar aqueles aumentos de gastos que foi necessário, aí sim, né, você tem um aumento de gastos que foi totalmente necessário, não é um exagero, não é nada, com relação ao Covid. Né? A dívida PIB saltou para 90 e pouco, 96, né? E agora voltou para 76. E aí, o que né, nessa trajetória saudável do dívida pública, de dívida PIB, a taxa de juros, aí se justificando essa questão da queda da expectativa, a queda da curva de juros, também tem a questão da inflação, né, tem todos os pontos benéficos de você ter um fiscal bem comportado, um governo bem comportado em questão fiscal, em especial a curva a questão dos juros. Os juros impacta diretamente no nosso bolso. Juros altos, você vai pagar mais caro em várias coisas, financiamento, enfim, né? Os juros altos, a gente sabe que isso é nocivo, né, para a economia. E aí, o que aconteceu? Né? Vai ser apresentada ainda hoje, às 7 horas da noite, a tal da PEC da transição. Né? E aparentemente nada mudou, né, com relação ao que vai ser apresentado. Qual que é a ideia? O pano de fundo é a seguinte: entregar, né, além do orçamento, fazer um ajuste ao orçamento que foi planejado para 2023, que é o orçamento desse governo, né, vai reeditar esse orçamento e vai incluir, né, além desse orçamento, mais 175 bi, né, de expansão fiscal, que a gente chama, né, para garantir os cumprimentos, né, das promessas do Lula, Auxílio Brasil R$ 600 e reajuste salário mínimo de 1% da inflação. Então, tudo isso, sabe o que isso vai acontecer? A dívida PIB vai saltar dos atuais R$ 76 se for isso, que é o que foi prometido, né, o Auxílio Brasil e 2% acima da inflação do reajuste do salário mínimo. Vai saltar para 97,5%. Segundo os cálculos aí do pessoal da XP. Então, assim, a gente vai voltar para os níveis da pandemia e que realmente ali você tem uma necessidade gigante. Cara, ali, né, não preciso nem dizer da necessidade de gasto público por conta da pandemia. A gente vai criar uma nova pandemia, gasto de pandemia, né, no primeiro ano de governo. Né? Então, assim, cara, aí você vê aquele negócio, né? O risco país explode e o nível de expectativa que vai pagar isso, né? Você tem duas alternativas: ou vai criar imposto, e não tem nada no plano do governo em relação a isso, criação de imposto, ou não tem uma contrapartida de receita ou redução de custo. Né? O plano é só gasto, Não tem, pelo menos eu não vi, tá? Uma proposta de redução de gasto. 13 ministérios, não sei o que, tá aí. Se for tudo o que está sendo dito, 97,5% de dívida PIB. A gente vai chegando no que vem. A gente vai sair de 76% para quase 100%. Então, assim, não tem mistério. Quer dizer, não tem segredo. Né? Não tem segredo. É o caminho que a gente está tomando, que é refletido pelo mercado. A curva de juros lá em cima, a Selic vai ficar mais alta por muito tempo.
Para quem é rentista, né, para quem tem o dinheiro lá, está guardado e está na renda fixa, maravilha, show de bola. Essa maioria das pessoas não é. Não é. E é isso que vai acontecer. Com esse juro alto, vai corroendo o poder de compra. Né? Se a inflação eventualmente melhorar, pode ajudar um pouquinho, mas se o juro está alto, o financiamento, isso impacta, querendo ou não, nos custos das empresas. Né? Então, é isso. É isso. Né? Mais uma vez, a gente entra nessa espiral de dívida alta, risco fiscal, taxa de juro alta e, cara, qual que é o upside para a renda variável? Reduz drasticamente, né? Porque em especial na parte de setores domésticos, isso afeta diretamente expectativa de crescimento, receita de varejo, construção, né? E aí você tem que criar, né, mudar o perfil de carteira e, né, como disse o CEO do Itaú na teleconferência, o banco não vai tomar risco de pessoa física e se seguir dessa forma, nós vamos ter que tirar o pé do acelerador. Né? Se o CEO do Itaú está falando isso, imagina o que a gente não tem que fazer como investidor. Então, é isso. Infelizmente, a gente está nessa fórmula. Hoje foi um evento, hoje às 7 horas a gente vai ver o que vai acontecer com relação a isso. Se ficar abaixo do esperado, né, sei lá, só vier o Auxílio Brasil de R$600, não vier esses reajustes salariais, acredito que a gente pode ver, né, uma queda dessa curva de juros e uma melhora do Ibovespa, né, um repique, mas mudar drasticamente, né, voltar para os níveis que estava até semana retrasada, antes da eleição, né, projetando corte de juros para o ano que vem, né, acho que isso a gente não vai voltar. E isso significa curva de juros alta, aumenta o risco para as ações, aumentando o risco para as ações, que é o beta, você reduz o potencial de valorização das ações, sem falar também da questão do custo de oportunidade de você estar na renda fixa ou na renda variável. Você vai, por exemplo, todo mundo ama dividendos. Ah, eu vou comprar ação porque está distribuindo dividendo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a ação vai distribuir um dividendo aí trimestral com yield de 2%. Pô, você está ganhando 1% líquido às vezes, né? 1% líquido, 1,5%, 1,2% líquido na renda fixa sem risco nenhum. Você olhar um dividendo e achar que ganhar 1% ou ganhar 2% é muito pouco. Porra, você está tomando risco de renda variável, né? Então, cara, é uma conta que o juro que tá, né, a curva de juro que tá, no nível atual, a conta não fecha. Pelo menos para renda variável, a conta só fecha aonde? Num preço menor. Porque aí o múltiplo se ajusta a isso. Porque aí você vai pedir um preço, o preço vai reduzir e aí fica coerente com a expectativa de lucro. E é isso que está acontecendo. Beleza? Bom, dito tudo isso, eu nem vou passar para o mercado norte-americano. Né? Quanto que fechou? S&P caiu 0,80, né? Mas também, né, já subiu. O que subiu na semana passada, cair 0,80 não é nada. Essa semana está de lado. Tá? Vamos falar aí do nosso querido Ibovespa. E aí a gente já encerra, eu já falei bastante coisa hoje já. Bom, vamos lá. Ibovespa. Olha que maravilha, ó. Mercado, a gente vem comentando, né? Mercado travado nesse processo aqui, né? De como é que eu posso falar? De congestão no curtíssimo prazo. Atingiu a banda superior da congestão, que é essa faixa entre 115 e 118, devolveu tudo, voltou para a base inferior da congestão, 109 e 107. Teoricamente, aqui deveria ser uma oportunidade de compra, porque você está na parte inferior da congestão. Mas se a curva de juros seguir no nível que está, onde está? Né? Voltamos, né? A gente voltou aí para as máximas recentes e indo.
né? Seguir dessa forma. Ou se ficar, né, no nível atual, ficar em 13,70, sabe essa curva de juros? Não projetar corte de juros para o ano que vem, ou um corte minúsculo para 2024, isso aqui, o Ibovespa, não tem fundamento, só se as commodities, só se a China lançar um projeto de China 2.0 e aí as commodities disparam, Vale dispara 20, 30%, e aí a gente tem, né, o Brasil tem commodities, querendo ou não, siderúrgicas disparam, Vale dispara, tudo dispara com relação a commodities, e a gente vai para 121 mil pontos. O que não parece muito provável, né? Então, arrefecendo todo esse otimismo com a China, né, depois dessa disparada do minério de ferro, e com a curva de juros mantendo-se nesses níveis altos, a expectativa aqui é o quê? O mercado seguir abaixo desses 114 mil pontos, seguir pressionado, uma hora pode perder esses 109, 107 mil pontos, e aí perder todo o viés de alta de curtíssimo prazo, está acima das médias, né? Entrar em tendência de baixa no curtíssimo prazo e voltar para cá. 100 mil pontos, 95 mil pontos, onde de fato o preço é muito atrativo. Aí o múltiplo vai estar realmente muito atrativo. Aí, que eu falei, né, é quase um convite para comprar, sem dúvida nenhuma, se voltar para 100 mil pontos. Mas, né, uma queda de 10%. Né? Então, é isso. Que eu falo, se manter esse nível de curva de juros, né, não tiver uma contrapartida de nada, manter esse nível de curva de juros e a chance de voltar para os 100 mil pontos é gigantesca. É gigantesca. Vai depender, como eu falei, do viés da política econômica que vai ser tomado. Por enquanto é o viés que a gente conversou aqui no começo do vídeo. Dívida PIB saltando para 97%. Sem contrapartida nenhuma, sem uma equipe econômica que vai em busca de um controle de gastos, né? E é isso. Vamos ver até onde vai. Né? Mais uma vez, é o país que gosta de perder oportunidades. Né? É especialista em perder oportunidades. Vamos ver se a gente vai ser mais um ano, vai ser mais uma vez isso. E aí, diante desse processo de correção, né, vários papéis recuando, eu vou falar aqui só Petro e Vale, né? Que é o Petrobras, segurou abaixo do 28,30, né, ainda segue com sua tendência de baixa de curtíssimo prazo. Se perder esse R$27, espaço para perder 25,60. Vale deixou um candle de reversão, se confirmar esse candle de reversão, espaço para voltar para os 77, 75 reais. Beleza? Bom, é isso que eu queria falar, beleza? Trazer esse panorama mais macro, né? A taxa de juros, relação com o Ibovespa, falar um pouquinho do que são as previsões, o que é de suporte e resistência para o Ibovespa, e vamos ver como é que vai ser essa reação do mercado da curva de juros após a PEC da transição. Porque é preciso, o que a gente precisa entender agora? É o quanto o mercado já colocou isso no preço. Porque se você for observar, né, retirar isso, né, retirar esse risco fiscal e olhar a expectativa de inflação para o ano que vem, né, se você olhar isso, só olhar essa foto do macro, esperar uma alta de juros para 2024 é um exagero. Por isso que a gente tem que, né, sem emoção, com toda, né, como eu sempre falo, frio como a guerra, né? Então, por isso que eu quero entender como é que vai ser a reação do mercado amanhã com relação à sua curva de juros. E aí, né, seguir tomando as decisões que a gente vem tomando, né? Aumentando o caixa, colocando empresa defensiva, e assim vai. E assim a gente vai guiando os investimentos aí nesse finalzinho de ano. Beleza? E, inclusive, né, se você quer acompanhar todo esse processo, tirar dúvidas sobre as ações, enfim, quer participar da comunidade do Infobolso, quer entender mais do que é a comunidade do Infobolso, descrição do vídeo tem a página de venda e também um vídeo explicando todos os benefícios da comunidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.